sintonizando seu coração com a harmonia do céu. Eu quero que você entenda uma coisa. A missão de pesquisar o espaço sideral para descobrir se há vida em algum lugar é movida por uma coisa: a necessidade de refutar a palavra de Deus. Pessoas em todo o mundo odeiam o que é chamado de excepcionalismo americano. O excepcionalismo americano, singular, raro, incomum, é o conceito de que a América tem algo de excepcional por causa dos valores sobre os quais construímos nossa nação. Mas também há o que chamo de excepcionalismo global, que é o seguinte: nosso planeta Terra foi criado de uma forma muito específica. Todos os planetas do nosso sistema solar estão a uma certa distância um do outro. Tudo sobre nosso sistema solar e nossa galáxia, tudo sobre as outras galáxias e tudo sobre o universo, todas essas coisas do universo são projetados para influenciar tudo no planeta Terra, de forma que, quando Deus olhou para ele estava dizendo: é bom. Em outras palavras, ele está dizendo: está em harmonia com a minha intenção. E a minha intenção é criar um lugar perfeito para a raça humana viver a melhor qualidade de vida possível. Quando Deus disse que a Terra era boa, foi isso que ele quis dizer. É bom. Está em harmonia com sua intenção. Você não pode olhar para o planeta Terra hoje e dizer que ele ainda é bom. O planeta Terra hoje não está em harmonia com as intenções de Deus, porque quando o pecado entrou no mundo, tudo no mundo mudou. Lembro que disse algo há 30 anos em uma sala e as pessoas ficaram surpresas. Não aceitaram essa ideia, porque não podiam acreditar que isso era verdade. Você deve entender que a Terra não foi amaldiçoada como resultado de que Deus tinha intenção de trazer maldição para punir Adão e Eva. Se Deus punisse a Terra inteira por causa de Adão e Eva, então ele estaria em pecado, porque a lei diz olho por olho, dente por dente. E isso significa que a punição por um crime não pode ser mais ampla do que quem cometeu o crime e qual foi o crime. Esse é o motivo pelo qual seus filhos não podem ser punidos pelos pecados dos pais. Essas pessoas que acreditam em maldições geracionais não sabem do que estão falando. Isso não é uma coisa bíblica. Isso vai contra a própria palavra de Deus. Então Deus não poderia ter destruído o planeta Terra e não poderia ter colocado uma maldição sobre ele como forma de punir ou limitar a humanidade. A verdade é que, e a palavra de Deus diz isso claramente, Deus disse a Adão: por sua causa a terra está amaldiçoada. O que isso significa? Adão tinha autoridade sobre o planeta Terra. E porque Adão tinha autoridade sobre o planeta Terra, quando ele mudou internamente, então tudo sobre como ele governava e reinava no planeta Terra mudou. De estar em harmonia com Deus, de estar em harmonia com a vontade de Deus e trazendo vida, paz, amor e alegria para o planeta Terra. Tudo girou em termos de ganância e autossatisfação e autogratificação. A Terra não está mais em harmonia com Deus. Deus não olha para o planeta Terra hoje e diz que é bom. Uma das razões pela qual a Terra terá que ser destruída pelo fogo, onde haverá um novo céu e uma nova terra, é porque você não pode ter a eternidade em um mundo sob maldição. Tudo deve ser reconstruído para ter uma morada eterna que não esteja sob a influência de maldição. Não podemos ter uma morada eterna de paz, alegria, amor e nenhuma doença. Não podemos ter isso a menos que a morada seja boa. Estar em harmonia com a intenção de Deus. Quando pensamos sobre o bem e o mal, a palavra mal é o oposto da palavra bom. A palavra bom representa o que é agradável, divertido, vivificante
E todas essas coisas por uma razão. Está em harmonia com a intenção de Deus. A palavra mal é mais do que apenas cometer um pecado ou algo ser mal e negativo. É ruim, negativo e caótico porque não está em harmonia com as intenções de Deus. Então, os humanos que tinham autoridade no planeta Terra disseram que seríamos movidos pela ganância e pela vontade da carne, e foi isso que fizeram em suas vidas. Eles abandonaram tudo o que Deus disse que iria trazer benefícios para nós. Eles criaram sua própria versão do paraíso na Terra. Imoralidade, ganância, roubo e todas essas coisas. Aqui está o problema do mal. O que torna a terra má não é necessariamente a quantidade de pecado cometido aqui. O pecado é um fruto, não uma raiz. A raiz é que as pessoas que receberam a responsabilidade de gerenciar e exercer autoridade no planeta Terra não tiveram intenção de harmonizar o planeta Terra com a vontade de Deus. Uma coisa que você verá acontecer cada vez mais e mais e mais são as coisas perversas, mais do que você possa imaginar. E eles provam isso quando removem toda menção a Deus em suas declarações partidárias. A esquerda não tem intenção, mas não se engane pensando que a direita tem. Tanto a esquerda quanto a direita são elitistas, tentando tomar o poder e estão dispostos a destruir qualquer pessoa ou qualquer coisa que eles precisarem. Existem boas pessoas na esquerda? Sim, existem. Existem boas pessoas na direita? Sim, existem. Mas alguma delas representa Deus? Absolutamente não. Não há um partido político aqui na Terra que represente Deus. Pode haver um partido político que se inclina mais para Deus de uma maneira ou de outra. A tradução em inglês de Romanos 4,13 fala sobre Abraão e como Deus fez essas promessas. Lembre-se que Abraão teve que cumprir essas promessas, o que levou cerca de 40 a 45 anos, para que ele cumprisse inteiramente as promessas de Deus. A Bíblia diz que quando somos salvos, nós devemos crer em nossos corações que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Bem, você não pode acreditar no que você não sabe. Se você acredita no que a religião disse, você não pode acreditar nisso. Se você acredita no que seus medos dizem a você, você não pode acreditar nisso. A verdade real é que todo o capítulo de Romanos 10 fala sobre esta progressão que termina com alguém saindo e pregando a palavra. A palavra que os ouvintes ouvem pode se tornar vida para eles, se essa palavra está ou não enraizada no Evangelho da Paz. Se não estiver enraizada no Evangelho da Paz, não pode produzir fé ou confiança em Deus ou paz e segurança. Eu percebi que era um idiota, percebi que magoava as pessoas, percebi que minha vida era uma bagunça e percebi que eu era mau, desonesto e imoral. E eu poderia ir direto para a lista de coisas horríveis que eu sabia sobre mim e eu não queria mais ser aquela pessoa. Eu não vim para Jesus porque eu estava prestes a ir para a prisão. Eu queria que ele me resgatasse da prisão. Eu vim para Jesus porque estava na prisão. Aquela prisão era um coração perverso e eu queria ser uma nova criação.
O arrependimento em um coração ensinável é o primeiro passo de uma série de muitos que são realizados em viver o céu na terra. Eu não disse o que eu acreditava sobre Jesus sendo ressuscitado dos mortos. Eu era igual a você. Chegamos a isso com crenças mínimas que estavam enraizadas na ressurreição de Jesus. Então, Abraão creu em Deus quando estava em Ur dos Caldeus. Mas ele não acreditava em todas as promessas de Deus. Ele não acreditava que Deus pudesse ressuscitar alguém dos mortos. Havia muita coisa em que ele não acreditava. Mas ele acreditou o suficiente para começar esta jornada. Esse é o caminho que a maioria de nós estávamos quando viemos a Jesus. Acreditamos o suficiente para iniciar uma jornada. Existem muitas igrejas boas e muitos bons pastores, mas infelizmente para a grande maioria das igrejas, a única vida que tem vem do ar-condicionado ou da calefação. Eles são boas pessoas e muitos deles provavelmente não nasceram de novo e realmente não sabem nada sobre Deus. Eles não são discípulos e não são crentes que vivem no reino, se você entende o que eu estou dizendo. Nós, como Abraão, viemos a Jesus com uma compreensão limitada sobre o que estávamos entrando. Mas o que determina o caminho que seguiremos quando vamos a Jesus é sua intenção original. Sua intenção original era apenas escapar dos problemas? Era sua intenção original não ir para a cadeia? Sua intenção original era apenas sair de uma situação vergonhosa? A Bíblia diz que você está constantemente recebendo o objetivo de sua fé. Então, se o objetivo de sua fé era sair do problema, uma vez que você sai do problema, você provavelmente não terá razão para continuar tentando andar com Deus. Sua razão para vir a Deus foi completamente cumprida. Por essa razão, muitas pessoas tomam algum tipo de decisão por Jesus e depois vão para a apatia ou crítica carnal do que poderíamos estar experimentando por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas Abraão, a cada momento, voltava seu coração de alguma forma e permitia que Deus lhe ensinasse. Amo as coisas que Deus fez para ensinar Abraão. Foi aqui que aprendi muito sobre meditação bíblica. Cada vez que Abraão vacilava, Deus lhe dava uma lição de vida. Ele dizia: "Vem, Abraão, sai da tenda e vem olhar as estrelas." Abraão olhava para as estrelas. Deus ia pedir a Abraão para contar as estrelas, e Abraão iria começar a contá-las. Muitas vezes nos perguntamos quantas vezes Abraão começou e parou porque perdeu a conta e recomeçou. Eventualmente, Abraão percebeu que havia mais estrelas lá do que ele jamais poderia imaginar. Mas a questão é que ele está olhando para elas. O que chamo de lição de vida, a razão pela qual uso essa terminologia, é porque é, na verdade, uma terminologia meditativa. Porque uma lição de vida é como o que Jesus fazia no ensino das parábolas. Ele diz: "Eu vou pegar algo da vida real que você entende e usar isso como exemplo ou um tipo para mostrar-lhe algo espiritual que você não entende ou até mesmo acredita." Isso é exatamente o que Deus estava fazendo com Abraão. Cada vez que Abraão ficava paralisado, desanimado ou fazia algo estúpido, egoísta e pecador, Deus o recuperava.
Lembro-me quando era um jovem crente lendo Provérbios 24:16. O justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. O Salmo 37, 23-24 diz: os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. E embora ele caia, ele não será totalmente abatido, pois o Senhor o sustenta com a mão direita da sua justiça. Comecei a perceber que a justiça não é definida pelo fato de eu nunca ter caído ou não ter tido problemas ou lutas. A retidão é definida pelo fato de que estabeleci minha intenção de viver em harmonia com Deus. E quando eu cair e finalmente recobrar os sentidos, vou me levantar, montar novamente no cavalo e cavalgar.